Minha sogra espalhou que eu fazia feitiço para prender o filho dela. Olha, se alguém me dissesse que um dia eu ia virar assunto de fofoca espiritual na vizinhança, eu ia rir na cara da pessoa e achar que era exagero de novela mexicana. Mas cá estou eu, vivendo o papel principal da minha própria trama, com direito a vilã, elenco de apoio e, claro, a protagonista que sou eu, acusada injustamente de fazer feitiço pro meu marido não largar de mim. Tudo começou quando eu e o Daniel nos casamos e fomos morar numa casa alugada, a uns 5 quarteirões da casa da minha sogra. Até aí, tudo bem, ou melhor, quase. Porque a minha sogra, a dona Sônia, é aquele tipo de pessoa que acha que ninguém é bom o suficiente pro filho dela. Para ela, o Daniel é uma joia rara, e eu sou, sei lá, uma moça simpática que teve sorte de achar a joia no meio da rua. Só que, no começo, eu até tentava manter a paz, sabe? Fazia questão de convidar ela para jantar, levar bolo quando passava na casa dela, perguntar se precisava de alguma coisa. Só que, aos poucos, comecei a perceber que ela sempre dava um jeitinho de soltar umas farpinhas. Tipo quando me viu lavando a roupa e falou: "Ah, você põe amaciante demais, isso deixa o homem muito mole, cuidado, viu?" Eu ria e deixava passar, mas mal sabia que aquilo era só o aquecimento. A bomba explodiu mesmo no dia em que o Daniel chegou do trabalho com uma cara esquisita e falou: "Amor, minha mãe tá falando umas coisas meio estranhas de você." E eu, inocente, perguntei o que era, achando que ela tinha reclamado da minha lasanha ou que eu não sabia passar camisa. Mas não. Ele, meio sem graça, disse: "Ela tá falando pra família que você mexe com umas coisas, sabe, umas coisas de macumba pra me segurar." Eu gelei. Fiquei sem reação por uns bons segundos, tentando entender como eu, que mal sabia acender uma vela sem queimar o dedo, tinha virado a versão feminina do Zé do Caixão. E o pior, segundo Daniel, ela não só estava falando isso, como também tinha provas. Disse que viu umas velas vermelhas na nossa casa e que eu vivia colocando ervas estranhas na comida. As velas eram do meu aromatizador que comprei na promoção, e as tais ervas estranhas eram orégano e manjericão. Mas para ela, aquilo era sessão espírita acontecendo no fogão. E não satisfeita, ela já tinha espalhado para a vizinhança toda e para os parentes mais distantes. No dia seguinte, a tia dele me olhou na rua como se eu tivesse acabado de sacrificar uma galinha no quintal. Eu percebi ali que a coisa ia render mais do que novela das 9. No dia seguinte, parecia que eu estava participando de um reality show onde todo mundo me olhava, mas ninguém me eliminava. Fui na padaria comprar pão e senti aquele clima estranho, sabe? As pessoas me olhando de canto de olho, cochichando, e uma senhora, que mal me conhecia, fez o sinal da cruz quando passei. Eu pensei: pronto, a novela virou série de terror. Só que eu ainda não tinha noção da proporção que a coisa tinha tomado. Mais tarde, encontrei a vizinha da frente, a dona Nair, que é o tipo de pessoa que sabe de tudo antes de acontecer. Ela me chamou no portão, baixou a voz e disse: "Minha filha, eu não acredito nisso não, mas olha, tão falando que você tem um altar escondido no quarto, cheio de foto do Daniel e umas fitas vermelhas amarradas." Eu juro que fiquei uns 5 segundos parada, tentando processar a criatividade desse povo. Que altar! A única coisa que eu tenho escondida no quarto é um pacote de bolacha recheada que eu não divido com ninguém. Mas, segundo Dona Nair, o boato já tinha ganhado versões ainda mais elaboradas. Teve quem jurou que viu fumaça saindo da minha casa à noite. Era eu tentando fazer pipoca e esquecendo a panela no fogo. Outro dizia que ouviu uns cânticos estranhos, que na verdade era eu ouvindo música e cantando junto, desafinada mesmo. O problema é que a minha sogra, Dona Sônia, era fonte oficial da fofoca. E quando alguém tentava perguntar, ela fazia aquela cara de quem sabe muito, suspirava fundo e soltava: "Ai, não quero falar nada, mas mãe sente quando o filho está sendo enfeitiçado." Pronto. Bastou isso para a galera ter certeza. A tia-avó do Daniel já tinha até feito promessa para me libertar das trevas, de quebra, libertar o filho dela também. Eu estava num misto de raiva e incredulidade, porque, sinceramente, se eu tivesse esse poder todo, eu ia usar era para ganhar na loteria, não para segurar homem. Só que, em vez de esfriar, a coisa começou a esquentar ainda mais. Teve um dia que, quando eu estava varrendo a calçada, vi a cunhada do Daniel passando do outro lado da rua e puxando a filha para longe, como se eu pudesse amaldiçoar a criança com o olhar. A minha paciência estava sendo testada no último nível. Comecei a me perguntar se eu devia ignorar ou confrontar, mas aí lembrei que confrontar a Dona Sônia era tipo cutucar vespeiro. Você nunca sabe de onde vai vir a próxima ferroada. E no fundo, eu já sabia, ela estava adorando ver o circo pegando fogo. Eu já estava num ponto em que não dava mais para simplesmente ignorar. Porque, até então, eu pensava:
Ah, deixa falar, uma hora a fofoca morre sozinha. Só que não, meu bem. Em vez de morrer, a fofoca estava se reproduzindo, ganhando filhos, netos e bisnetos. E cada versão nova vinha mais absurda que a anterior. Um dia, o Daniel chegou do trabalho com uma expressão que misturava raiva e constrangimento e me soltou. Você não vai acreditar. Minha mãe disse pro meu chefe que você fez um feitiço para ele não me demitir. Eu quase engasguei com o café. Quer dizer, além de segurar o marido, agora eu também segurava o emprego dele com magia? Eu devia abrir uma empresa de amarrações profissionais, porque ia ficar rica. E, claro, para provar essa nova teoria, ela contou que me viu queimando um papel misterioso no quintal. O tal papel, na verdade, era uma conta de luz atrasada que eu destruí para não passar raiva toda vez que olhasse. Mas, na boca dela, aquilo virou um ritual completo, com direito a palavras em língua estranha, provavelmente eu reclamando da vida sozinha. Eu percebi que, quanto mais absurda a mentira, mais rápido ela se espalhava. E parecia que ela tinha uma criatividade infinita. Na semana seguinte, ela apareceu com outra. Disse para todo mundo que achou um vidro com líquido roxo escondido na nossa cozinha. O líquido roxo era suco de uva integral, que eu guardava para tomar de noite. Mas, claro, no enredo da Dona Sônia, aquilo era poção de domínio amoroso. E o pior é que tinha gente que acreditava. Comecei a ouvir comentários atravessados na feira, tipo um senhor que, quando me viu comprando manjericão, cochichou para a esposa. Tá vendo? É com essas ervas que elas fazem as coisas. Eu comecei a achar que, se eu aparecesse comprando sal, iam dizer que era sal grosso para afastar rival. O Daniel até tentou conversar com ela, mas foi em vão. Ela virou o jogo e disse que ele estava cego pelo feitiço e que, por isso, não conseguia enxergar o que eu realmente era. Ou seja, qualquer argumento nosso só servia para reforçar a teoria dela. Foi aí que me deu um estalo. Eu percebi que, se eu tentasse me defender de forma séria, ia parecer que eu estava escondendo algo. Então, pensei, tá bom, se querem história, eu vou dar história. Mas do meu jeito. E, naquele momento, nasceu dentro de mim um plano que misturava vingança e comédia, porque se era para rir da minha cara, eu ia rir junto, só que bem mais alto. Meu plano começou numa terça-feira chuvosa, dessas em que a cidade parece mais parada, mas a língua do povo continua funcionando a todo vapor. Eu pensei, se a Dona Sônia quer ver feitiço, então ela vai ver, mas do jeito que eu quiser mostrar. Peguei uma caixa velha que eu tinha guardada e comecei a montar uma ceninha na sala, só para ver até onde a fofoca iria. Coloquei umas velas coloridas, daquelas que sobraram de um aniversário, umas pedrinhas decorativas que eu tinha comprado numa lojinha de artesanato, e no meio botei uma foto minha e do Daniel. Só que a foto estava dentro de um porta-retrato de flamingo rosa, nada a ver com clima sombrio. Para completar, abri um pacote de incenso de lavanda, que era o único que eu tinha, e deixei queimando. O cheiro estava mais para spa de bairro do que para ritual, mas eu sabia que qualquer detalhe seria suficiente para a imaginação dela trabalhar. E como eu já previa, quem passou na frente da nossa casa nesse dia foi a vizinha fofoqueira Mor, Dona Selma, que tem a língua mais rápida que o zap-zap. Ela viu pela janela e no mesmo dia já tinha testemunhado que eu estava em plena sessão mística. Em menos de 24 horas, a história chegou até minha sogra, que obviamente correu para a casa do Daniel com aquele ar de eu sabia. Ela entrou na minha sala, olhou a cena, fez o sinal da cruz e disse: Tá vendo, meu filho? É assim que elas fazem. Eu segurei a risada e respondi: Pois é, Dona Sônia, hoje é dia da simpatia da lavanda, para acalmar a alma e trazer prosperidade. Ela ficou desconcertada porque não esperava que eu assumisse nada, ainda mais com esse tom de naturalidade. Mas, como ela não ia perder a oportunidade, saiu dali correndo para espalhar. O curioso é que a história perdeu o tom de acusação e começou a ganhar um lado meio folclórico. Agora, já tinha gente na rua perguntando qual era a simpatia e até querendo saber quanto eu cobrava para fazer. Teve vizinha que perguntou se dava para adaptar para o marido parar de jogar truco todo sábado. E eu, vendo que a coisa estava virando piada, comecei a alimentar de propósito. Passei a comprar mais ervas no mercado, só para ver os cochichos aumentando. Um dia, saí com um maço enorme de alecrim na mão e alguém comentou: Olha lá, hoje vai ter trabalho forte. Eu voltava para casa rindo, porque, no fundo, eu sabia que a minha vingança não era sobre provar inocência, era sobre deixar tão ridículo que ninguém mais conseguisse levar a sério. Mas eu ainda não fazia ideia de que a Dona Sônia ia tentar dar o último golpe, e que seria aí que o jogo viraria de vez. A tentativa de golpe final da Dona Sônia começou como quem não quer nada.
Ela apareceu em casa numa manhã de sábado, toda sorridente, dizendo que queria fazer as pazes e tomar um café comigo. Eu, já acostumada com as estratégias de novela dela, desconfiei logo, mas resolvi deixar rolar, porque sabia que, se ela estava ali com aquele sorriso, é porque vinha trama por trás. Sentamos na cozinha, eu servi café, bolo e tudo mais, e ela começou a puxar assunto sobre como era bom ver a família unida. Só que, enquanto falava, ela olhava discretamente pro canto da cozinha, onde eu tinha deixado uns saquinhos de ervas pendurados, para tempero mesmo. Vi nos olhos dela a faísca da oportunidade. De repente, ela soltou: "Nossa, quanta erva! É para comida mesmo?" Eu, no modo irônico, respondi: "Claro, e também para espantar energia ruim, sabe como é." Ela fingiu rir, mas percebi que já estava montando a próxima fofoca. Mais tarde, descobri pelo Daniel que, depois de sair daqui, ela tinha corrido para a casa da irmã dela e contado que, durante o café, eu mesma confessei que usava ervas para fazer trabalhos. E não parou aí. No domingo, ela apareceu na nossa porta de novo, dessa vez com um presente, um vaso enorme de arruda. Disse que era para me ajudar nos trabalhos, já que eu parecia gostar dessas coisas. Eu quase gargalhei na cara dela. Só que aí, o que ela não sabia, é que eu já estava prevendo cada movimento e esperando pelo clímax. No mesmo dia, ela organizou um almoço de família e me chamou, coisa rara. Eu aceitei, porque sabia que era armadilha. Cheguei lá e encontrei, adivinha? Toda a família reunida, inclusive parentes que eu nem sabia que existiam. E no meio da sala, em cima da mesa, tinha um pano preto e, em cima dele, umas velas apagadas e um copo de água. Montagem dela, óbvio, para flagrar alguma reação minha. Todo mundo estava me observando, esperando, sei lá, se eu ia começar a recitar palavras estranhas ou entrar em transe. Eu, com a cara mais tranquila do mundo, olhei para aquilo e falei: "Ah, que legal! Vocês montaram mesa para jogar baralho? Cadê as cartas?" A sala inteira riu, menos ela, que ficou vermelha de raiva. A situação virou piada geral, e, pela primeira vez, vi que a maioria já não acreditava tanto assim nas histórias dela. Era como se o encanto da fofoca tivesse quebrado. Mas, claro, a dona Sônia não ia deixar barato, e o próximo passo dela foi ainda mais teatral. Depois do fiasco do altar improvisado na mesa de almoço, eu achei que a dona Sônia fosse dar um tempo. Mas subestimei o talento dela para criar enredos. 2 semanas depois, ela resolveu fazer um movimento ainda mais ousado, me desmascarar publicamente. E onde? Na quermesse da igreja, claro, que é o evento social mais movimentado do bairro. Eu já tinha combinado de ir com Daniel, comer pastel e tomar quentão, mas quando cheguei lá percebi que tinha algo no ar. Primeiro, notei que algumas pessoas me olhavam com aquele misto de curiosidade e expectativa, como se estivessem esperando o grande momento. Depois, vi minha sogra lá no fundo, toda produzida, cercada de 3 ou 4 amigas, as mesmas que sempre reforçavam as histórias dela. E foi aí que entendi, ela tinha armado algo. Esperei para ver qual seria a cartada. Em um certo momento, durante o sorteio da rifa, ela pediu para falar no microfone rapidinho. O padre, inocente, deixou. E ela começou: "Eu queria só alertar todos aqui, porque às vezes a gente acha que conhece as pessoas, mas o inimigo se disfarça, né?" Eu já senti que era para mim. Ela então disse, com a maior cara de santidade: "Tem gente aqui que anda usando coisas erradas para manipular os outros, e até para prender quem devia ser livre." O burburinho foi imediato, todo mundo olhando para mim. Eu respirei fundo, esperei ela terminar o teatrinho e, quando ela me encarou como quem disse "defende agora", eu sorri e levantei a mão. Peguei o microfone e falei: "Gente, é verdade, eu confesso que uso feitiço. Mas o meu é irresistível, pastel de queijo com orégano. Quem prova não consegue largar nunca mais." A plateia caiu na gargalhada, inclusive o padre, que ainda completou: "Esse é o único feitiço permitido por Deus." Minha sogra ficou sem reação, as amigas dela ficaram com cara de paisagem. Naquele instante, percebi que a piada tinha matado a acusação. De repente, as pessoas começaram a vir falar comigo, pedindo receita do feitiço e até brincando que queriam levar para casa. Foi ali que a narrativa virou totalmente contra ela. Porque, enquanto eu ria junto, ela ficava cada vez mais irritada, e isso só deixava todo mundo com a impressão de que ela tinha exagerado desde o começo. Quando fomos embora, ouvi comentários do tipo: "Ah, a fulana inventou história à toa." Eu sabia que, depois desse dia, a lenda do meu feitiço ia continuar, mas como piada.
Só que o melhor ainda estava por vir, e foi ela mesma quem me deu o golpe final, só que contra ela. Depois da quermesse, a dona Sônia já estava visivelmente incomodada por ter virado motivo de piada. Só que, em vez de deixar o assunto morrer, ela tentou fazer uma última investida, e essa foi a que realmente fechou a novela com chave de ouro, só que contra ela. Um mês depois, fomos convidados para o aniversário da tia Lourdes, uma festa de família daquelas que juntam 3 gerações no mesmo quintal. Eu já cheguei preparada para aguentar as caras feias dela, mas, para minha surpresa, a dona Sônia estava sorridente, quase simpática. Isso, claro, me acendeu o alerta. No meio da festa, ela me chamou para ajudar na cozinha. Quando entrei lá, percebi que tinha montado uma bandeja cheia de potinhos com ervas secas, um copinho com líquido estranho e até umas fitinhas coloridas. Ela falou: "Vamos mostrar pro pessoal como você faz, já que você é tão aberta sobre isso." Ou seja, ela queria me expor ali, ao vivo, como se eu fosse assumir de vez que fazia feitiço. Só que o tiro saiu pela culatra. Eu olhei para aquela bandeja, dei um sorrisinho e comecei a improvisar. Peguei uma colher de pau e falei alto: "Pessoal, vem cá." A dona Sônia me ajudou a preparar a receita secreta dela. Todo mundo veio, curioso, e eu continuei: "Hoje vamos aprender a fazer o famoso chá de sogra calma. Ingredientes: um punhado de camomila para paciência, hortelã para refrescar as ideias e maracujá para espantar a raiva." A galera caiu na risada, e até quem não se dava muito comigo começou a gravar vídeo. Minha sogra ficou vermelha, mas não podia dizer que não era dela, porque foi ela quem montou os ingredientes. Resultado: no fim da festa, todo mundo estava tomando o tal chá da sogra calma e dizendo que ia fazer em casa. A piada se espalhou tanto que, nas semanas seguintes, quando alguém via ela irritada, já perguntava: "Tomou chá hoje, Sônia?" Ela começou a evitar o assunto, e percebi que finalmente tinha se cansado. O Daniel, claro, ficou do meu lado o tempo todo e até confessou que estava orgulhoso de como eu tinha virado o jogo sem brigar. No fim das contas, a fama de feiticeira ficou, mas só no sentido de que eu tinha conseguido transformar uma calúnia em piada pública. E o mais irônico: agora, quem me pede simpatia são as amigas dela, aquelas mesmas que me olhavam torto. Dizem que querem aprender o feitiço para manter o marido carinhoso, e eu sempre respondo: "Anota aí, pastel de queijo, orégano e um sorriso na cara." Porque se tem um feitiço que funciona de verdade, é não deixar ninguém estragar a nossa paz, nem sogra, nem fofoca, nem invenção nenhuma. Se inscreve e ativa o sininho para mais.